Paz do nosso Senhor Jesus. Como é bom estar nesse lugar. Louvor tremendo, mover de Deus tremendo na igreja já, né, que já impacta nossas vidas. E parece que não precisa de mais nada, né? Você já recebeu bastante. Na verdade, Deus ainda quer falar um pouco mais com você essa noite. Amém? Abra comigo lá no livro de Efésios, capítulo 2. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o 10. Amém? E a palavra do Senhor fala bem assim. Bom, para quem estiver anotando, que quiser colocar um título dessa mensagem, eu coloquei do pecado para a salvação pela graça. E Paulo fala bem assim à igreja de Efésios: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados, nos quais andaste outrora, ou em algumas outras traduções, em outro tempo. Repete comigo: outro tempo. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3: Entre os quais também todos nós andávamos em outro tempo. Fala comigo de novo: outro tempo. Segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Verso 4: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Repete comigo: pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus para a sua vida. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Curva a sua cabeça. Senhor Deus amado, essa é a tua palavra, maravilhosa, viva, eficaz para nossas vidas. Eu creio, Senhor, que sou totalmente dependente de Ti. Declaro, Senhor, a liberdade total do Teu Espírito Santo na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui comigo. Também declaro, Senhor, que o mesmo Espírito, Deus, que usou Paulo para falar com a igreja de Efésios naquela época, esse mesmo Espírito vai falar com essa igreja hoje. Porque a Tua palavra, ela se renova a cada dia em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, vamos lá. Nessa passagem, Paulo fala com a igreja de Efésios, para receber a salvação da graça, e isso, através de quem? Cristo Jesus. Mas logo no versículo 1, vamos ver aqui, ele fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos. Eles falam que nós estávamos em pecado, segundo o curso deste mundo,
segundo o principado, o príncipe do principado das potestades, né, que operava com o espírito nos filhos da desobediência. Só que aqui nesse primeiro versículo Paulo já cita, né, em outro tempo. E no 2 ele também continua falando, entre os quais também todos nós ainda andávamos em outro tempo, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, éramos também como natureza, filhos da ira, da desobediência. Irmãos, hoje, nós olhamos para o mundo dessa forma. Hoje nós olhamos para o mundo e vemos grandes coisas ruins acontecendo. Vemos realmente um principado agindo na vida das pessoas. Vemos tanta circunstância difícil nas nossas vidas. Os pensamentos voltados para a carne. Alguns andando segundo o percurso do mundo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele veio nos avisar. Ele veio trazer a salvação. Primeiro ele fala que estávamos mortos em seus delitos e pecado, segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade desse mundo. Paulo fala da vida sem Cristo. Fala como éramos, como que fazíamos, que pensávamos. Irmãos, eu quero dizer para você que nessa noite, que você venha tomar posse de uma nova vida. Que você venha tomar posse de algo novo que Deus tem para a sua vida. E no verso 4 o Senhor fala: mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu grande amor, com que nos amou e nos ama, Ele fala: vós sois salvos pela graça. Irmãos, como você vai encontrar a graça de Deus na sua vida? Como você vai encontrar o favor de Deus para a sua vida? Hoje você vai analisar a sua vida. Você vai analisar o que você tem feito, o que você anda fazendo, o que você tem pensado. Aí você vai falar: puxa vida, como que a graça de Deus está sobre a minha vida? Irmãos, a graça de Deus, ela foi dada para você quando o Senhor Jesus Cristo se entregou naquela cruz. O problema, o grande detalhe, é que nós não temos nos atentado para isso. Não temos nos atentado para o que o Senhor fez por nós. Aqui em todo momento Paulo menciona que vós sois salvos pela graça em Cristo. Juntamente com Ele, que foi ressuscitado, você irá sentar nos lugares celestiais. O Senhor Jesus, quando andou aqui por essa terra, fez toda a obra dele. Depois que Ele morreu e ressuscitou, ao terceiro dia, por mim e por você, Ele andou por mais 40 dias nessa terra. Depois Ele foi assentado aos céus, e lá Ele se assentou. Ele se assentou ao lado do Deus Pai. E aqui na palavra de Deus Ele fala que juntamente com Ele vos fará assentar em lugares celestiais junto com o Pai. Você recebe para a sua vida? Irmãos, o que é interessante aqui, que nós temos que concluir,
é que a vontade de Deus, ela já foi feita. A obra também já foi feita. Só que nós, em problemas que nós temos com esse mundo, ainda não enxergamos, ainda não tomamos posse para a nossa vida daquilo que o Senhor fez, está fazendo. E o que acontece? Muitos ainda, que nem ele fala no verso 3, muitos ainda, porque estão na vontade da carne e do pensamento, pela natureza, são filhos da ira. Aí ele conclui assim: como os demais. Por que como os demais? Há separados, há pessoas que entendem, há pessoas que compreendem a graça do Senhor, compreendem o chamado dEle e já se entregam para o Senhor. E você vive aquela situação, em outro tempo, em outra situação, você era o filho da ira, você era o filho da desobediência. Em outro tempo, esse chamado príncipe da potestade agia na sua vida. Em outro tempo, você tinha pensamentos impuros. Em outro tempo, você tinha palavras torpes. Em outro tempo, você agia em pecado. Mas hoje, a graça te alcançou. Hoje, o Senhor Jesus Cristo alcançou você, alcançou a sua vida. Quando o pastor Cláudio falou assim, para nós termos uma direção da graça de Deus, né? Se você olhar assim, né, que você fala da maravilhosa graça de Deus, você pensa que é até fácil pregar, né? Mas não é fácil não, tá? Só Deus sabe como é que eu estou aqui. Mas a graça de Deus, irmãos, é algo que nós realmente temos que pregar com alegria. É algo que realmente veio para mudar a sua vida. Para que você não fique mais pensando nos seus problemas, para que você não venha mais, meu Deus, o que eu vou fazer? Essa dívida, o que eu vou fazer? O meu casamento, o meu filho, o meu marido, a minha esposa. Ei, Senhor, Ele trouxe a graça para todos vocês, para o seu marido, para a tua esposa, para o teu filho, para a tua filha. Sabe o que nós precisamos? Precisamos tanto do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando Jesus Cristo, Ele disse que deixaria um Consolador, quando Ele saiu, Ele falou, eu vou ao Pai, né? Eu vou deixar um Consolador, o Espírito Santo, o bendito Espírito Santo, que age na minha e na sua vida todos os dias. Aquele que direciona a sua vida, que tem te guardado, tem te orientado, tem te consolado nos momentos de tristeza. Ele, irmãos, Ele vai te mostrar e vai te revelar a maravilhosa graça de Deus. Continuando aqui, então ele fala, estando nós mortos nos delitos, nos deu juntamente com Cristo, a salvação pela graça, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar em lugares celestiais. Irmãos, por que ele fala ressuscitou? Como é que ressuscita alguém que já está vivo? Quando ele fala ressuscitou, quando Paulo fala aqui que vós estáis mortos em delitos de pecado, ele fala que teu espírito está morto. Aqui ele fala que a nossa vontade é a da alma, é a da carne. Você não consegue ver Deus, você não consegue ver o que Deus está fazendo na sua vida e o que Ele ainda vai fazer na sua vida. E a resposta é Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? Eu estava lendo o livro de Mateus e eu acho tão interessante que
toda parte, né? Eles focam tanto no Senhor Jesus Cristo, mas se você for ver todo o detalhe de Mateus, Jesus Cristo, Ele é o foco. Desde o seu nascimento profetizado, até a morte na cruz e a ressurreição. E quando Ele declara lá, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, o que mais você precisa? O que mais nós precisamos? Oh, Senhor Jesus. Outro ponto que ele coloca, no versículo 7, para nos mostrar, no século vindouro, ou seja, agora, a suprema riqueza da tua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amados, o Senhor fala com você hoje. Fala com você nesse dia, exatamente agora. O quanto Ele é bom com você. E que a graça dEle, o teu grande amor, a tua salvação, vai vir para a sua vida, através de Cristo Jesus. E hoje o que eu falo para você, na verdade, o que o Espírito Santo fala para você, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a chave. Ele é a chave para que você mude de uma vida para outra. Para que você saia de uma situação difícil, uma situação de miséria, uma situação que o mundo te governa, para uma situação em que o reino de Deus te governe. Para uma situação em que o reino do Senhor faça parte da sua vida. Um dos problemas que nós temos vivido nesse mundo hoje, sabe qual que é? A falta de conhecimento. O Senhor, quando colocou a palavra dele, Ele trouxe um manual de vida para nós. E hoje nós perecemos por falta do conhecimento do Senhor. E quando Ele fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, por que a gente busca primeiro as demais coisas? Irmãos, por que a gente está sempre preocupado com a casa? Por que a gente está sempre preocupado com as vestes? O Senhor fala, não se preocupe com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer. Por que a gente anda preocupado, né? Os homens, por que a gente se preocupa tanto com o carro? Né? Sabe que ele desgasta. Irmãos, isso são as demais coisas. E o Senhor nem se preocupa assim com as demais coisas, porque ela acontece naturalmente na sua vida. As demais coisas, elas acontecem naturalmente da vida daqueles que buscam, daqueles que se entregam nas mãos do Senhor, que fala, Senhor, o Senhor reina na minha vida, reina na minha casa, e as coisas vão fluir naturalmente. Eu não estou pedindo para você virar um religioso, não estou pedindo para você estar na igreja todo dia, não. O Senhor está falando, busque em primeiro lugar o meu reino, deixe a minha vontade ser maior que a sua. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mais um detalhe sobre o Espírito Santo, sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, Ele nos dá dons. E um dos dons que você tem do Espírito Santo, meu irmão, é a fé. Essa fé que você tem no Senhor Jesus Cristo. Essa fé que você tem naquilo que você não vê com seus olhos, mas que você sabe que vai acontecer na sua vida, é dom de Deus. Por que a gente busca a fé? Muitas pessoas buscam a fé pelas obras. Muitas pessoas acham que, por tanto fazer
Eu faço isso. Eu dou esmola. Eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano. Eu sou bom, sou bonzinho. Eu tenho fé. Mas falta a graça de Deus. Falta a graça de Deus na vida. Jesus, Ele é a resposta. Ele trouxe o reino de Deus para nós. Ele trouxe a justiça. Ele trouxe a vida abundante. Ele trouxe a vida eterna. Quantos creem que Deus te deu uma vida eterna? Irmãos, você está só de passagem nesse tempo. Você está só de passagem nessa terra. Pense no que o Senhor tem para a sua vida. Comece a enxergar com visão de reino. Visão de reino. Comece a enxergar como o Senhor Jesus Cristo faz, o que Ele fez e o que Ele vai fazer na sua vida. Pare de se preocupar com este mundo. Este mundo, a Bíblia diz que é jaz o maligno. E o Senhor diz na sua palavra que nada tem com o mundo, muito menos os seus filhos, que somos nós. E Jesus é a resposta. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. E nas obras, o Senhor fala que a graça com a qual vocês sois salvos, ela não vem para as obras, para que ninguém se glorifique, para que ninguém se glorie. Eu vou me gloriar porque eu faço algo. Não, é pela fé. E no 10 ele fala: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amados, Deus tem te preparado. Na verdade, Deus está nos preparando. Nós estamos vivendo um tempo hoje em que o mundo está tentando te envolver. As situações desse mundo estão tentando tirar você do foco de Deus. Estão querendo mudar aquilo que o Senhor já preparou para a sua vida, desde quando o Senhor Jesus Cristo se entregou naquela cruz. E você não pode deixar isso acontecer. Você não pode deixar os problemas e influências que Satanás tem colocado na sua vida e na sua família afogarem a maravilhosa graça que Deus tem para você. Ele fala: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Quando ele fala criados em Cristo Jesus, além de você ser a criatura feita pelas mãos dele, ele fala que ele te fez de novo em Cristo Jesus. Ele te fez uma nova criatura, ele te fez uma nova pessoa. Ele é Pai. Irmãos, quando nós falamos aqui no começo que em outro tempo você fazia as coisas difíceis, em outro tempo você pecava, em outro tempo você não conhecia o Senhor, em outro tempo você falava as palavras torpes, em outro tempo você pensava como o mundo, em outro tempo eu não amava o meu irmão, em outro tempo eu pensava só em mim, eu não pensava nos próximos. Mas hoje, pela graça do Senhor, você vive um novo tempo. Sabe o que o Senhor diz? Que todas as coisas são passadas. Eis que vai vir um novo tempo sobre a sua vida. Sabe quando é esse novo tempo para a sua vida?
a partir do momento que você abre o seu entendimento, que você abre o seu coração e você entende que o Senhor Jesus Cristo faz parte da sua vida. Sabe, irmãos, esse novo tempo, a qual você se prepara como a noiva, como a igreja do Senhor, esses dias, o Henrique, sempre quando ele sai da classinha, ele vem falar para mim o versículo, né? Quando ele lembra, né? Quando ele lembra o versículo, ele vem falar para mim. E ele vem falar para mim assim, que ele falou de uma forma até direta. Ele falou: pai, a palavra de Deus na classinha foi a seguinte, Eclesiastes 7:8. As primeiras coisas. Ele falou de uma forma assim bem interessante. Ele falou assim: as últimas coisas são mais importantes do que as primeiras. Eu falei: mas como assim, filho? Não, mas está lá na palavra de Deus. As últimas coisas são mais importantes que as primeiras. Eu falei: ah, é? E o que você entendeu com isso aí? Eu falei assim. Ele falou: ainda não sei. Aí eu falei: o papai vai estudar a palavra de Deus para ver o que Deus fala para nós sobre isso aí. Irmãos, e na verdade, você tem que entender isso para a sua vida. As primeiras coisas que acontecem na sua vida, as primeiras coisas que vêm para a nossa vida, elas não são tão importantes com o que vai acontecer. Elas não são tão importantes com aquilo que vai se consumar na sua vida. Sabe, as primeiras coisas, a Bíblia fala, são passadas. O que vai acontecer é a graça de Deus que vai superabundar na sua vida. Você vai entender o propósito, você vai entender a vida de Deus, você vai começar a viver diferentemente do que você vive. Aí você vai viver o quê? As últimas coisas. Você vai viver o melhor momento de Deus na sua vida. E eu te falo mais uma vez. Talvez você está perguntando: o Edson não conhece a minha vida, não sabe o que eu estou passando. Só Deus sabe o que eu estou passando. Irmão, é só Deus mesmo, viu? Eu não sei. Mas o Senhor, Ele sabe o que eu passo e sabe o que você passa. O Senhor é aquele que tudo vê. Ele te conhece desde quando você acorda até o momento que você vai se deitar. A Bíblia fala que antes da palavra vir à sua língua, Ele já sabia o que você ia falar. Como se esconder de alguém assim? Não se esconda mais, irmão. Pare de correr do Senhor. Pare de fugir daquele que te ama. Pare de fugir do teu Pai. Pai querido, daquele que te ama, daquele que cuida de você. Ele acorda, Ele sabe que você vai falar de novo para Ele aquele problema. Ele já sabe, Ele vai ouvir. Mais uma vez você vai pedir, Ele vai ouvir. Mas irmãos, Ele tem preparado o melhor para a sua vida. Se o Senhor não te deu algo que você está pedindo ainda, é porque você não está preparado para viver isso agora. Ele vai te dar no momento que você estiver preparado para viver. Porque Ele fala aqui na palavra dEle: Deus de antemão preparou, está preparando para que andássemos nas obras. Sabe, irmãos, a obra de Deus, se você for analisar, a obra de Deus ela já foi concluída. A obra de Deus ela já foi feita pelo Senhor Jesus Cristo. E hoje o Senhor fala que nós temos que andar nas obras. Você não tem que fazer a obra. Não estou falando para você ficar paradinho não, tá? Estou falando que você tem que andar na obra. Você tem que estar nela. Você tem que fazer parte dela. Sabe por quê? Se cumprindo aquilo lá que o Senhor Jesus Cristo disse:
O Senhor Jesus Cristo, Ele disse: em verdade eu vos digo, em João 14:12, que quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço. E Ele continua falando: e outras maiores, porque eu vou para o Pai. O Senhor Jesus Cristo está no Pai. Ele se assentou ao lado do Pai. A obra já foi feita, já foi concluída. E hoje, pela graça do Senhor na sua vida, você vai andar sobre as obras. E naquilo que o Espírito Santo te direcionar, você vai fazer. Você vai orar pelos enfermos, e eles serão curados. Você vai orar por aquela pessoa que não se converteu ainda, e o Espírito Santo vai convencer ela a se converter. Você vai orar pela sua situação financeira, e ela vai melhorar. Você vai orar por todas aquelas situações difíceis na sua vida, e a graça de Deus vai te ajudar a você alcançar. Sabe, irmãos, Jesus é a resposta. Eu tenho orado ao Senhor e tenho falado: Senhor, qual que é a resposta para os meus problemas? Qual que é a resposta para uma situação que eu estou vivendo difícil, a qual às vezes eu não entendo, a qual às vezes eu não compreendo? Às vezes eu estou conversando com a minha esposa e nós pensamos: nossa, situação difícil, né? Mas, pela graça de Deus, Ele tem feito a cada dia. É lógico que a ansiedade te faz querer para ontem, né? A ansiedade te faz... Mas é interessante você ver que Deus cuida de você dia após dia. E você vê, como diz a minha esposa, mais um gigante derrubado. Né, Érica? E mais um gigante derrubado. Aí o Senhor fala para mim: Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Lá em Colossenses, no capítulo 2, na verdade no capítulo 3, a partir do versículo 2, fala bem assim: pensai nas coisas do alto, não nas coisas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. No verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aqui, a partir do versículo 5, fala bem assim, né? Tem um título que fala: o resultado dessa união. Os vícios são abandonados. Quando você tem a união com o Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo faz parte da sua vida, quando a graça de Deus te alcança e você toma posse disso para a sua vida, veja o que é abandonado na sua vida. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Porque estas coisas é que vem da ira de Deus. Porque dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas como nós lemos lá, em outro tempo, lá em Efésios, em outro tempo, vós eras filhos da desobediência, filhos da ira, mas a graça de Deus te alcançou.
O amor de Deus te alcançou. A palavra de Deus fala, o Senhor, na sua infinita misericórdia. Irmão, sabe o que é infinita misericórdia? Infinita misericórdia. Diz que a misericórdia do Senhor, ela vai, sabe, de onde nasce o sol até onde o sol se põe. É infinita a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. A misericórdia do Senhor, ela não pode ser medida. A todo momento Ele te ama, Ele te perdoa. A todo momento o Senhor, Ele quer você como filho. A todo momento o Senhor, Ele busca querer o seu melhor. E nos mostra que nesse tempo presente, a suprema riqueza da sua graça e a tua bondade. Deus é bom com você, irmãos? Deus é bom com você? Deus tem feito coisas boas na sua vida? Quando Deus faz coisas boas na sua vida, você tem que começar a viver essas coisas boas. Você tem que começar a testemunhar, começar a falar que Deus é bom. Sabe por quê? O mundo está pregando aí essas coisas malignas, está pregando as coisas do diabo. O diabo está tentando falar mais alto que o Senhor. Pare de temer ao diabo, irmão. Não tema aquele que tem medo de você. Eu fico pensando quantas coisas Deus tem feito no mundo. Esse dia eu vi um testemunho tremendo. A pessoa falou para mim que um parente dela, isso nas minhas viagens, para quem não sabe, eu sou Uber, tá? A viagem do Uber é emocionante. Tem tantas histórias. As pessoas contam várias histórias. E tinha uma irmã que contou, né, uma irmã de uma igreja. Ela contou, compartilhei com ela que eu também era cristão, tudo. E ela contou um testemunho para mim. Ela falou que tinha um parente dela que estava com câncer. Estava com câncer. E ele foi no médico e constatou que aquele câncer era maligno. E o médico falou para ele, é o seguinte: esse tumor, ele já está avançado. Já tomou boa parte dos seus órgãos. E pelo que eu descrevo aqui pelos exames, você tem 6 meses de vida. Aí a pessoa falou, 6 meses? 6 meses. Então trate de falar com a sua família, fazer o que você tem que fazer. Aí o médico deu para ele aquele laudo médico, deu para ele todo o resultado dos exames. Ele foi. Ele tinha um apartamento que ele estava pagando. Aí ele foi lá no banco e o banco viu o laudo médico dele e quitou o apartamento dele. Ele tinha umas outras dívidas que foram quitadas por causa daquele laudo médico. Pô, você vai morrer, você não deve mais nada. Irmãos, passou 6 meses. E ela falou bem detalhada assim. Quando chegou, bem no mês que ele ia falecer, Deus curou ele. Irmãos, o homem está vivo. Além dele estar vivo, o apartamento está quitado. As dívidas foram quitadas. Fala uma coisa para mim, isso é graça ou não é? Meu, isso é uma graça maravilhosa. Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, mas irmã, ela falou assim, você tem que começar a ouvir o que Deus está fazendo no mundo. Irmãos, Deus está fazendo milagres. E a graça de Deus, ela está no mundo. Tem grandes testemunhos. É por isso que eu estou falando para você. Se Deus é bom com você, eu creio que Ele é, todo o tempo.
E eu preciso que você crê também. O Espírito Santo de Deus fala para você: preciso que você creia que Deus é bom com você. Comece a testificar, comece a falar o que o Senhor tem feito na sua vida. Maravilhoso Deus. E eu te falo mais uma vez: Jesus é a resposta. O Senhor Jesus Cristo é a resposta para tudo. E quando a graça te alcança, e outro tempo você estava morto, agora você está vivo, porque você está em Cristo. E a graça de Deus te alcançou. Agora vós sois salvos pela graça. O que você espera? Como igreja, o que você espera do Senhor? O que você espera do Altíssimo? O que você espera do Senhor Jesus Cristo? Sabe, irmãos, às vezes as pessoas podem até achar que você é espiritual demais. Eu não sou espírito. Eu tenho que andar em espírito, porque o Senhor é espírito. Os meus olhos não o veem, mas eu sinto a presença dEle, porque Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de você. Abre lá em Apocalipse 21. Oh, Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, recapitulando. Vós estavam mortos nos delitos dos seus pecados. Isso em outrora, em outro tempo. Tempo ao qual que era segundo o curso deste mundo. Não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade da carne, na qual nós nos declinávamos para a carne. Porém, o Senhor Jesus Cristo, através de Deus, pela sua infinita misericórdia, nos alcançou e disse: vós sois salvos pela graça. E lá, no capítulo 21 de Apocalipse, fala de uma visão que João teve. E diz, na minha Bíblia tem um título que fala que é o novo céu, ou a nova terra. Que diz bem assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois primeiro o céu e primeiro a terra passaram. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada com uma noiva adornada para o seu esposo. Para quem não sabe, a noiva é você, igreja. O esposo é o Senhor Jesus Cristo. Então ouvi grande voz ainda do trono, dizendo: eis o tabernáculo dos homens, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus. Deus, o próprio Deus, estará com eles. E no versículo 4, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Irmãos, é um novo tempo. Se prepare. Talvez você entrou aqui essa noite e está pensando assim: poxa, mas eu não estou visitando aqui. Eu ainda não sou da igreja. O Espírito Santo fala para você, visitante: você é a igreja. Você é a feitura do Senhor. A graça de Deus, ela alcançou você também. E a palavra de Deus, irmãos, totalmente eficaz, maravilhosa para a nossa vida, ela vem dessa forma, nos ensinando que antigamente estávamos mortos e fomos encontrados.
e fomos ressuscitados com Cristo. Naquele terceiro dia, você ressuscitou com Ele. Isso é a graça de Deus na sua vida. E juntamente com Ele, você será assentado nos lugares celestiais no céu, onde Ele está agora, sentado do lado do Pai. E as obras, irmãos, não pense que as obras vão te levar até a graça de Deus. Não, é a fé, você tem que ter fé. As obras, a palavra de Deus fala, ande nas obras, permaneça nelas, faça parte dela, seja igreja. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, eu amo ser igreja. Sabe por quê? Eu fico pensando, há quase 13 anos atrás, eu não era convertido, e eu ficava pensando, como é esse povo de igreja, né? Está lá sexta, sábado, domingo, às vezes está lá todo domingo, às vezes tem culto domingo, tem culto à noite. Mano, eu não aguentaria isso não. E agora eu estou aqui. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, porque, irmãos, eu era como Paulo, né? Eu perseguia crentes, que era Saulo, na verdade, né? E eu zombava muito de crentes. Mas eu lembro que eu trabalhava numa empresa, lá na Fires, eu trabalhava e tinha um amigo lá meu, era um negrão altão, o nome dele era Vander, e ele era cristão já. E eu perseguia muito ele, falava, brincava demais com ele. Mas um dia, né, quando eu me converti, eu lembrei do que ele fez. Porque na hora eu zombei, mas depois que eu me converti, Deus me mostrou o que ele fez. E na hora da brincadeira, ele estendeu a mão para mim assim, e a mão dele era grande, porque ele era grandão. Ele falou assim, eu profetizo que você um dia vai ser um servo do Senhor. Ele profetizou isso aí no ano de 2001, eu trabalhava com ele. E em 2005, em janeiro de 2005, eu aceitei o Senhor Jesus na minha vida. E eu falo que é o que o Senhor está dizendo. E as primeiras coisas foram passadas, né? E eu estava morto, e fui encontrado, e o Senhor me ressuscitou em uma nova vida, em um novo entendimento, sabe? São novos olhos, você consegue ver, você vai ter que começar agora a ter visão de reino, é visão de reino que o Senhor tem para a sua vida. E todas as coisas foram passadas. Agora você se faz novo, com as novas coisas. E aqui, quando estamos lendo aqui em Apocalipse, o Senhor fala para você o que Ele tem para você lá no céu. Você é a noiva, você é a igreja do Senhor, a nova Jerusalém. Oh, Deus querido. Irmãos, essa palavra, ela veio ao meu coração. Na verdade, eu vou ser sincero com os irmãos, é a segunda vez que eu prego. E eu fiquei assim, meio que, não vou dizer atormentado, mas vou dizer bem preocupado, né? E o pastor me bombardeou bastante com muitas palavras. Ele me mandou Gálatas, ele me mandou. E eu falei, Deus, o que o Senhor está falando? O que o Senhor quer falar? Eu achei interessante. E o Senhor, Ele estava ardendo no meu coração. E o Senhor, Ele ardeu no meu coração em dizer para nós como igreja que nós não devemos mais viver como mortos. Não devemos mais viver segundo o curso desse mundo. Não devemos mais viver segundo a vontade da nossa carne. O Senhor falou para mim, que agora fala para você, que Ele, pela sua infinita misericórdia, Ele está te lembrando, porque muitos de nós temos esquecido, que Ele te salvou pela graça em Cristo Jesus. Então você tem que fazer o que a partir de agora? Você tem que tomar posse
dessa salvação. Você tem que tomar posse dessa graça, dessa maravilhosa graça que veio sobre a sua vida. E viver uma vida plena. Viver uma vida agraciada por Deus. Irmãos, nos tempos de hoje, o tempo que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas não recebem assim o Senhor Jesus Cristo. Você vai falar do amor de Deus? Na verdade, quando nós vamos falar de Deus e falar do amor dele, deveríamos constranger aquele que não conhece. Mas o que está acontecendo? Nós estamos nos constrangindo. Nós estamos deixando de falar. Porque aquela pessoa, aquele ali talvez não vai se converter nunca. Não, não é isso. Porque aquela pessoa está passando por aquela situação, né? Ou então muitas vezes está orando assim, vou orar para alguém de Deus falar. Não, irmãos, não ora. Vai lá falar. Deixe ser usado pelo Senhor. Porque a graça de Deus te alcançou. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se a graça de Deus te alcançou, se você é uma nova criatura no Senhor, existe algum problema na sua vida? Existe alguma situação difícil na sua vida? Crê no Senhor, irmão. Eu tinha um sobrinho que estava com câncer, ele foi curado. Não existe impossibilidades para o Senhor. O Senhor, ele faz o impossível. O possível você vai fazer. Até onde der para você fazer, você vai fazer. Mas o impossível é Ele que faz. Mas para Ele fazer o impossível na sua vida, você precisa crer. Precisamos crer. Oh Senhor Deus. Senhor Jesus, Ele está neste lugar. Paulo nos trouxe uma palavra em Efésios lá, e na minha Bíblia está titulado que é do pecado para a salvação pela graça. E essa graça, ela só vem através do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Eu não sei como está a sua vida. Eu, irmãos, como humano, como homem, não sei como está a sua vida. Nós somos aqui apenas instrumentos na mão do Senhor. Viemos aqui pela graça, totalmente levados pelo Espírito Santo, para trazer uma palavra para a sua vida, para você entender como o Senhor te ama, como Deus te ama, como Ele quer cuidar de você, como Ele quer cuidar da sua vida. Eu queria que você curvasse a sua fronte, curvasse a sua cabeça agora. Queria que você entendesse. Fique com seus olhos fechados. Baixe a sua cabeça. Será que vai valer a pena? Deus, vai valer a pena eu buscar a Tua presença? Senhor, será que vai valer a pena eu estar indo na igreja todo domingo?